Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso aí de tarde no YouTube depois. Você está no Bate-Papo Mayhem e o ano é 2020, a gente continua trancado em nossas casas por causa da pandemia, então se você estiver vendo isso aí no futuro, você saiba que no ano de 2020 a gente está todo mundo trancado em casa e não teve o simpósio de hermetismo como é tradicional de todos os anos. Então, o que a gente fez foi convidar os autores, os especialistas, membros de ordens iniciáticas, de filosofias, de religiões, para conversar com a gente sobre vários assuntos aí ligados à espiritualidade, ao hermetismo, martirismo, druidismo e todos os outros ismos que você puder imaginar. Então, o Rodrigo está pedindo aqui para... Você não esquece de dar o like, pôr o link, fazer o seguida e essas coisas de YouTube que eu sempre esqueço. E hoje vai ser muito show esse bate-papo, porque a gente vai falar sobre o rito de Memphis Misraim, que é um rito muito, assim, muito pouco conhecido e muito cheio de mistérios, e é muito difícil de achar alguém bom para falar, porque é complicado, o pessoal que é bom fica escondido, mas aí eu consegui um contato de um contato, do outro contato, a gente foi procurando, eu consegui um amigo grau 97, hierofante, que vai poder falar para a gente com propriedade sobre como é que é esse rito e como é que ele funciona. Então, seja muito bem-vindo, Ivan, aqui é o nosso bate-papo. Obrigado, Marcelo. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Também cumprimentar a todos que estão nos escutando agora e também depois pelo YouTube ou pelo podcast. E compartilhar que, de fato, né, normalmente as pessoas ficam bastante incógnitas a respeito desse tema, né? De certa forma, me senti um pouco escavado, né? Nunca havia falado publicamente sobre qualquer assunto iniciático, então eu estava bastante curioso, né, de ver como que as coisas iam fluir hoje. Bom, e antes da gente começar a conversar sobre o rito propriamente, eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi a tua jornada, como é que você chegou nesse rito, né? Nosso público é uma galera jovem que está estudando, está correndo atrás de informação e a gente está justamente procurando o pessoal que vive essas filosofias, essas ordens para conversar, né? Então você podia contar um pouquinho para a gente como é que foi a tua jornada, como é que você entrou no ocultismo e como é que você chegou até o último grau aí da Memphis Misraim. Legal. Bom, acho que existem coisas muito mais interessantes do que minha história, então vou ser conciso. Mas depois, se alguém quiser conversar comigo, eu fico à disposição. Então, eu sou Ivan, eu sou psicólogo clínico, sou escritor, praticante já há alguns anos de meditação, e eu também gosto muito de mencionar tamboreiro, gosto muito de tocar tambor. E falar da minha trajetória dentro do caminho da iniciação, dessa vez me remeteu a um filme da Disney, que é o Fantasia. Se eu me lembro bem, Fantasia é da década de 40. E eu não me lembro qual a idade que eu tinha quando eu assisti Fantasia, não me lembro se foi a primeira vez que eu tinha assistido, mas existe uma versão, uma animação, uma ilustração de Quebra-Nozes, no primeiro filme de Fantasia, que foge um pouco daquela expectativa, né, de ter brinquedinhos e tudo mais. E naquela situação resolveram ilustrar a música do Quebra-Nozes com momentos dos ciclos da natureza, com a primavera, o verão, o outono e o inverno. E para mim aquilo me gerou algum insight. Depois eu fui entender que o que eu senti que era verdade naquele momento, as pessoas costumam chamar de panteísmo, né? Mas foi assistindo um filme da Disney que eu descobri alguma coisa muito especial, que existia algum tipo de harmonia, alguma coisa que soprava por detrás da natureza. E foi uma coisa que me marcou muito. E desde muito cedo eu também praticava Kung Fu, dentro de um estilo que é o Yao Man. E no Kung Fu existem momentos em que nós saudamos os antepassados, saudamos os mestres da tradição. Isso, para mim, também foi muito marcante. Eu acredito que eu tenha começado a treinar Kung Fu com 6 anos,
Então, eu era muito novinho. E para mim era muito... Meu coração vibrava toda vez que eu pegava incenso, ia saudar o altar, colocar o incenso ali no altar. Para mim realmente era uma coisa muito especial. E um pouquinho depois, fuçando algumas coisas, alguns livros da minha mãe, eu encontrei algumas monografias Rosa Cruzes. A minha mãe, naquele momento, ela não estava ativa na ordem, mas ela tinha o 4º grau. E, como um bom taurino, foi lá fuçar, tentar entender o que aquilo era. E eu fiquei muito encantado. Os experimentos psíquicos, tudo aquilo que dizia a respeito a fenômenos, me chamaram a atenção, mas parou na curiosidade. O que mais me chamou a atenção naquele momento foi o conceito amorquiano de cósmico, né? De algo que existe por detrás da manifestação material, que a gente pode, de maneira muito simples, dizer que encerra uma unidade. E isso foi para mim realmente muito marcante, e eu realmente fiquei bastante em cima da minha mãe para entrar na ordem Rosa Cruz, a MORC. E eu entrei, na época, na seção juvenil, né? Não existe mais os portadores do Archote, era um rito juvenil bem interessante. E na época, por ter autorização dos meus pais e também uma pessoa muito querida, que era artesã na ordem, eu consegui entrar com 15 anos na ordem dos adultos. Então, comecei dentro dessa trajetória rosacruciana, e tem um fenômeno que é muito comum dentro das ordens, que é, muitas vezes, quem faz parte de uma ordem não faz parte apenas de uma ordem. Então, uma vez que eu estava lá, eu conheci um maçom que me apadrinhou dentro da Ordem Demolé. Então, eu tive essa dupla pertença nesse começo, a Ordem Rosa Cruz e a Ordem Demolé. E naquele começo eu tinha uma inclinação muito devocional, algo muito próximo de um espírito religioso. E eu não estava encontrando exatamente o que eu estava procurando. E aí eu acho que eu tive muita sorte por conhecer uma pessoa que soube identificar a minha vocação. Na minha família a gente tinha uma pessoa muito próxima que eu sempre considerei uma terceira avó, uma avó de consideração, que era amiga da minha mãe há muitos anos, mas que frequentava todos os feriados com a gente. E normalmente a gente não fala o nome de iniciadores, né? Mas o nome dela eu acho importante registrar pelo meu carinho. Ela já faleceu, já tem 7 anos. Todos a conheciam como Madame Pilon. E as pessoas mais próximas chamavam ela de Pierrette. Ela foi presidente da Aliança Francesa e hoje uma rua da cidade de onde eu venho, São José dos Campos, ganhou o nome dela como uma homenagem. E foi a Madame Pilon que me iniciou naquilo que falou mais alto para o meu coração, que foi o martinismo e o templarismo. E ela me iniciou na maneira antiga, ela me iniciou na tradição martinista e na tradição templária, livres, fora de instituição. Então, para mim foi um grande privilégio, né? Para mim foi uma coisa muito especial. E mais do que isso, quando ela terminou aquilo que ela achava que ela podia contribuir comigo, que era uma série de encontros, normalmente em shoppings. A gente sentava para almoçar e comer torta holandesa e discutir matérias da iniciação. Quando ela terminou aquilo que ela entendia que ela podia me transmitir, ela me recomendou que eu voltasse para as instituições. Então, por exemplo, ela me levou para a tradicional ordem martinista. Esteve comigo nas minhas iniciações e tudo mais. Ela também me encaminhou para uma ordem templária. E foi assim que eu acho que eu dei o primeiro grande passo, que foi talvez uma maneira de encontrar um lugar no coração mesmo, para depositar a minha fé. E como eu estava falando, né, aquela coisa, dentro de uma organização você conhece uma pessoa que é de outra organização, e outra,
e eu bastante jovem, ficava muito vislumbrado, às vezes chegava alguma correspondência em casa e já falava, nossa, mais uma ordem. Era uma coisa muito comum de acontecer. E também aquele contato que existe com as ordens internas. Por exemplo, dentro do templarismo, foi onde eu conheci o druidismo, que eu carrego com muito carinho, conheci o gnosticismo e também o pitagorismo. Então, muitas vezes as ordens iniciáticas no caminho da tradição esotérica ocidental funcionam como uma cebola. A gente vai descascando e encontrando coisas cada vez mais subterrâneas, né? Antes de começar esse diálogo, eu estava comentando como que o Memphis Mizraim, às vezes, é onipresente, ele está em todos os cantos, só que de maneira subterrânea, sem as pessoas de fato enxergarem. E aí, esse período foi muito intenso. Eu ajudei a fundar alguns grupos, como uma comendadoria da Milícia Crucífera, acho que foi em 2009, um capítulo Rosa Cruz. E já em São Paulo, por fim, eu encontrei a luz maçônica dentro da maçonaria egípcia. Ou seja, a minha primeira iniciação maçônica foi dentro da maçonaria egípcia de Memphis Mizraim. Aquela loja em especial praticava o rito de Mizraim, e foi dentro da Ordem dos Ritos Unidos de Memphis e Mizraim, uma ordem fundada por Gerard Clopel, que é o herdeiro do Robert Ambelin, que é bastante conhecido. Um dos herdeiros, tem vários cismas, como tudo que é maçônico é um pouco bagunçado, né? Dá para falar que todos esses corpos iniciáticos, usando da mitologia egípcia, são como o corpo de Osíris, realmente cortado em vários pedaços, fragmentado, e a gente fica um pouco perdido procurando as partes de vez em quando. Dentro, então, dessa ordem maçônica, eu também conheci outras coisas que para mim foram muito valorosas, como o martinismo italiano, a Ordem dos Elucoin. Nós tentamos praticar por um tempo o rito operativo de Salomão, que é um rito bastante desconhecido, ligado a uma potência italiana. E depois eu fui para o rito chamado rito, né, de emulação. Conheci e pratiquei por um tempo também o rito escocês antigo e aceito. Depois voltei para a emulação, né? Aí faz parte de uma outra trajetória, no momento que eu estava bastante desiludido com a maçonaria, e eu acabei me aproximando da maçonaria dita regular, principalmente por conta de pessoas muito queridas que estavam dentro dela. Então, eu permaneci por um tempo na maçonaria regular por pessoas que realmente eu considero não só irmãos, mas amigos muito importantes e pessoas que realmente eu amo. Em determinado momento, eu estava em busca de alguém que pudesse me ajudar a completar a minha formação sacerdotal, que estava incompleta. E foi nessa situação que eu conheci o irmão Aloísio. O Aloísio, ele esteve aqui há algumas semanas falando sobre a história do martinismo. Para quem ainda não viu, eu recomendo, um vídeo muito legal. O Aloísio, ele é o grão-mestre da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, que é uma ordem martinista que nasceu aqui no Brasil, muito bacana. E o Aloísio e eu nos tornamos muito amigos. E a partir de então a gente começou a trabalhar de maneira conjunta em várias dimensões. E talvez se eu tivesse conhecido ele antes, muito certamente, eu não teria feito isso. Mas nessa altura eu já tinha me comprometido. Então, em 2013, eu fui para a Inglaterra receber a iniciação na Ordem Martinista Britânica. Porque o que acontecia? Eu estava eu falei, um pouco desiludido com a maçonaria, mas também com o martinismo no Brasil, né, antes de conhecer a Irmandade. O martinismo no Brasil, ele é muito atravessado por questões que são racistas, por uma misoginia muito forte, um fascismo muito grande, uma homofobia
também enorme, coisas que realmente me horrorizavam. E eu não queria estar envolvido com aquilo. Existiam ordens boas, né, como a própria tradicional ordem martinista, que é bastante sólida na formação, mas que ainda assim apresentava uma formação que a gente pode considerar incompleta, porque não trazia o aspecto operativo da tradição. Então eu fui para a Inglaterra, né, na tentativa de trazer um grupo em que eu depositei, né, as minhas expectativas de que era um grupo confiável, um grupo que não traria esse ranço. E um tempo depois de eu ir para a Inglaterra, o grão-mestre, na época, da Ordem Martinista Britânica, o irmão Peter Cowley, veio aqui para São Paulo. E, nesse momento, a gente fundou uma loja chamada Sursum Corda, que, em conjunto, em parceria com uma outra loja chamada Lux Eterna, que é uma loja da IFD, desenvolveu um trabalho muito legal. Eu, olhando para trás, eu diria que essas duas lojas trabalhando juntas foram um laboratório, né? Nós colocamos em prática, realmente em prática, para valer, tudo aquilo que a gente conhecia a respeito da tradição ocidental. Fizemos um ciclo de operações que, do começo ao fim, foram mais de 4 anos. Então, com trabalhos mensais, com todos os membros, foi um período assim realmente muito bacana, um trabalho que realmente me deixou uma impressão muito grande, muito forte, inclusive sobre a eficácia, né, da tradição. Que a gente realmente pôde colocar à prova muitas coisas. E é claro, esse tipo de trabalho também chamou um pouco a atenção, então a Ordem Martinista Britânica cresceu no Brasil. Também chamou a atenção de alguns irmãos de fora do país que começaram a replicar o que a gente estava fazendo aqui em outros lugares. E no meio disso tudo, eu continuei com a minha formação sacerdotal e em determinado momento eu fui consagrado. E a ideia, eu estava sendo preparado para conduzir o trabalho da Igreja Gnóstica, e naquele momento eu também recebi, não na mesma situação, algumas outras transmissões que correm junto com a tradição da Igreja Gnóstica. Depois, quando a gente falar de história, eu posso falar um pouquinho disso, mas existe uma proximidade muito grande do rito de Mênfis-Misraim com a Igreja Gnóstica e também com a Ordem Martinista. Então, nesse momento, eu recebi aqueles graus superiores da maçonaria egípcia. Né? Nesse momento, eu recebi até o grau 95. E aí foi super curioso, porque numa outra situação, em que eu tinha viajado para o Rio Grande do Sul para conduzir algumas atividades martinistas da BMO, numa situação completamente inóspita, inesperada, conheci uma pessoa pessoalmente pela primeira vez, e desse contato no templo maçônico eu recebi o grau 97. Então foi até um susto, uma coisa que caiu sei lá de onde. E é um pouco, eu penso na iniciação um pouco dessa forma, né? Que a iniciação ela tem a ver com um eterno se transformar, um eterno fluir, né? E que quando a gente vai fluindo pelo caminho da iniciação, esse tipo de coisa vai acontecendo, né? Mas enfim, falando sobre iniciação, sobre fluir, sobre o movimento, a partir de determinado momento eu comecei a ficar um pouco angustiado com as atividades martinistas no Brasil, por uma série de razões, mas principalmente porque a gente estava muito sozinho no país. A BMO no Brasil era uma organização autocéfala. Dito de outra forma, eu podia fazer com a BMO o que eu bem quisesse, e eu gosto de trabalhar em conjunto, não era uma coisa que realmente me agradava. E os irmãos que eram mais próximos de fora do país, a partir de determinado evento, se afastaram da ordem. Todos eles foram embora da Ordem Martinista Britânica. Houve um esvaziamento muito grande fora do país. E nessa situação, eu estava muito angustiado. O grão-mestre me abordou
e ele me avisou que ele se demitiria e perguntou para mim se eu não queria transformar a BMO, a seção brasileira da Ordem Martinista Britânica, em uma ordem soberana independente, com o apoio dele. E eu fiquei nessa questão, e nesse momento o que eu escolhi fazer foi me demitir, né, como delegado nacional da Ordem, eu me demiti, e a loja Sursum Corda se afiliou a uma outra ordem martinista. Nós decidimos seguir pelo nosso caminho, ligado a uma organização martinista, não de maneira independente, como tinha sido sugerido, mas em outra egrégora, né? E foi assim que nós nos aproximamos da ordem martinista da Rosa Cruz Dourada, que foi fundada no Canadá, é um ramo que vem da ordem martinista e sinárquica da Inglaterra. E ela não é fruto de uma cisão, ela foi patenteada por ordens. Isso é uma coisa interessante, né? Ela não nasceu de uma briga, não nasceu de um rompimento, mas de uma transmissão mesmo. Acho isso uma coisa rara e bonita. E essa ordem martinista, ela funciona como uma ordem, mas também porta de entrada para um priorado, que é o grande priorado hermético da Rosa Cruz Dourada. E todo nesse processo, em 2019, há pouco tempo, em julho, nós recebemos no Brasil irmãos da própria Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, mas também da Ordem Hermética dos Martinistas, né, aquela que nasceu no seio da Grande Loja Unida da Inglaterra. Fizemos uma série de cerimônias, foi um momento muito especial. Os irmãos que estiveram aqui, canadenses e ingleses, inclusive levaram para fora o nosso Memphis Mizraim. Então, aquilo que estava aqui no Brasil, parado há muito tempo, começou a florescer em outros lugares do mundo. Foi muito legal isso. E nessa situação, eles trouxeram então a ordem para aqui, para o Brasil. E um pouquinho depois, nasceu no Brasil o grande priorado hermético da Rosa Cruz Dourada, para a América Latina. Então, essa é a situação. Dentro do priorado, existe um núcleo maçônico, né, que é acessível aos martinistas, e dentro desse núcleo maçônico nós praticamos os ritos egípcios também. Então, toda vez que a gente trabalha com o rito egípcio, a gente trabalha com uma dupla afiliação, uma dupla patente, ao mesmo tempo com aquele rito que veio por meio da Igreja Gnóstica e também com o grande priorado hermético. Tá? Eu imagino que as pessoas vão perguntar, né, a respeito de questões de linhagem e tudo mais. A nossa filiação é aquela que passa pelo Robert Ambelin, pelo irmão Capello dos Estados Unidos, mas também pelo Caracciolo, que foi muito importante no Memphis Mizraim da Itália, né? E também do Berthiaud, do franco-haitiano, né? Polêmico. Então, é por aí que a gente passa e é por aí que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. Bom, a gente vai falar um pouquinho desses personagens ao longo aí da entrevista, mas eu acho que o primeiro de tudo seria a gente começar a definir assim, o que é o rito Memphis Mizraim, como é que ele surge? Eu acho que é um bom ponto de partida aí. Bom, primeiro, o que é a maçonaria, né? Tem uma definição clássica, que é aquela de que é um sistema moral velado por alegorias, ilustrado por símbolos. Eu acho que tem mais um pedacinho dessa frase que eu não me recordo. Mas é uma definição muito conhecida, que surge na Inglaterra. Eu acho essa definição muito pobre, né? Se alguém me pergunta o que é a maçonaria, eu falo que é uma sociedade iniciática. E aí eu começo a falar sobre o que é iniciação. É um outro papo, mas falar a respeito da natureza da iniciação, para mim, faz mais sentido quando a gente fala a respeito de maçonaria do que falar a respeito de moral velada por símbolos. Acho que as coisas até podem se conversar, mas não são equivalentes, né?
Então, quando a gente fala do Memphis Mesraim, a gente está falando de um rito maçônico, de um conjunto de práticas, de rituais e de uma filosofia dentro da tradição maçônica, que serve à iniciação. É muito interessante, porque no grau 87, lá no fim do Memphis Mesraim, você se surpreende com o seu iniciador falando assim, a iniciação que te transmitiram não vale. A verdadeira iniciação é uma auto-iniciação. Poxa, quando eu vi isso pela primeira vez, me deu um nó na cabeça, porque a regularidade do rito egípcio não tem a ver com potências, não tem a ver com grande loja, não tem a ver com uma ordem autorizando, mas tem a ver com a transmissão de uma linhagem ininterrupta, algo que veio da influência do martinismo. E, poxa, se a linhagem é importante, como assim que a iniciação que o iniciador transmite não é importante? Bom, e é isso mesmo, né? Apesar de realmente ser importante, e depois a gente pode falar sobre isso, né? Uma transmissão espiritual, ainda assim, nós só somos de fato iniciados se nós mesmos nos tornarmos iniciáveis, né? O grande trabalho, inclusive, da iniciação ritualística, da iniciação simbólica, penso eu, tem muito a ver com a gente fluir na direção da gente se tornar iniciável. Então, eu concordo com essa bomba que aparece no rito egípcio, né? De fato, ninguém pode nos iniciar, de fato, a iniciação real. Mas a iniciação, ela depende muito mais de uma disciplina nossa mesma. Então, para falar um pouco sobre o rito, eu acho que é legal, é importante falar a respeito da maçonaria no geral, no século XVIII principalmente, porque é lá no século XVIII que a gente vai encontrar quais são as raízes, não só do rito de Memphis Mesraim, mas de todos os ritos egípcios. Né? Então, o Marcelo tinha me perguntado, né, se eu falaria um pouquinho a respeito do Cagliostro, né? Eu vou falar, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Cagliostro não é o pai da maçonaria egípcia, como muita gente pensa e muita gente fala, né? Na verdade, lá no comecinho a gente pode falar de pelo menos, pois vieram muitos outros, né? Mas pelo menos 4 ritos egípcios, sendo do Cagliostro apenas um, né? O do Cagliostro se chamava Alta Maçonaria Egípcia, é um rito muito bonito, mas também existia o rito primitivo dos Filadelfos, existia o rito dos arquitetos africanos, existia o rito dos perfeitos iniciados do Egito. A maçonaria naquele momento era como que uma coisa... a expressão que me vem é falar que era uma coisa fundo de quintal. Quem podia ter uma tradição e desenvolver um trabalho maçônico no fundo de casa, podia fazer isso. Não era uma coisa tal como a maçonaria que a gente imagina hoje. Né? E nesse momento, o que mais existia, eu vou falar principalmente da França, eram ritos maçônicos. Brotavam assim ao monte. A gente pode ver na ortodoxia maçônica, por exemplo, do Ragon, um número gigantesco de ritos que estavam trabalhando naquele momento. Inclusive, o Ragon, ele era do rito de Misraim, né? Uma coisa que normalmente as pessoas não comentam. Mas falando a respeito do Cagliostro, o que eu gosto muito de destacar é que o Cagliostro, ele foi uma pessoa misteriosa. E mais do que misteriosa, ele foi propositadamente misterioso, ele queria ser misterioso. Em determinada situação, perguntam para ele, mas quem que é você? Ele fala assim, eu não venho de lugar nenhum, eu não sou de tempo algum, não pertenço a tempo algum. Minha alma está lá na eternidade. Ou seja, ele não responde. E ele fez isso muitas vezes. Quando a gente lê histórias a respeito dele, não é incomum a gente encontrar alguma menção do tipo, e a partir daquele momento ele adotou tal nome. Então é muito difícil saber quem que Cagliostro realmente foi. E mais difícil ainda é entender
e saber de quem que Cagliostro recebeu a tradição. Ele esteve, eu vou falar isso um pouquinho adiante, com um iniciado muito bacana russo chamado Melessino. Ele teve com Saint-Germain. Ele teve com um personagem misterioso chamado Autotas, que alguns autores sugerem que era armênio, envolvido com a Ordem de Malta. Mas uma tradição russa, né, citei agora um russo em especial, fala que o nome iniciático do Cagliostro era Arashat. E conta que Arashat foi iniciado por um tal de Aymar. Essa é uma tradição que corre por aí, que é muito contada de boca a ouvido, e que também não esclarece nada, né? Temos mais um nome misterioso de alguém que, se a gente procurar no Google, a gente não vai descobrir quem é. Mas Cagliostro é isso. Cagliostro é um mistério. Ele encarna um mistério. Ele realmente tem o caso do colar o famoso colar que foi roubado do cardeal. Ele era culpado, ele foi preso e ficou encarcerado. Foi justo? Não foi justo? É que nem time de futebol falar desse tipo de situação. Realmente não há consenso, né? Mas quando perguntaram para ele qual que era o segredo da arte, ele soltou uma frase que ele tirou de Paracelso, que era in herbis, verbis et lapidibus. Então, nas ervas, nas palavras, nas pedras, nós encontramos o segredo da arte. Então, quem foi Cagliostro? Um alquimista. Um alquimista interessado em produção de elixir, e estava interessado, sim, numa busca pela vida eterna, pela permanência da vida, e que seguia uma escola que é a escola de Paracelso. Então, para conhecer também muito do pensamento do Cagliostro, conforme a gente encontra nos ritos que foram escritos por ele, a gente pode estudar o Paracelso, que a gente começa a compreender um pouco melhor isso. E o que eu queria destacar é que nessa maçonaria, que hoje é estranha para a gente, o objetivo da maçonaria muitas vezes era dito como conversar com anjos. O objetivo da maçonaria muitas vezes era colocado como sendo de uma alta operatividade, de magia, teurgia. Cagliostro falava isso, assim como vários outros que eu vou citar. Então a gente, por meio dessas coisas, talvez a gente comece a entender quais são de fato as origens dessa tradição. O que tinha no século XVIII? Lá no final da primeira metade do século XVIII, vem o rito de Heredon, o rito de perfeição, que super reforça a ideia de que a maçonaria veio dos cavaleiros templários, e realmente traz um vigor muito grande para essa ideia. Eu vou chamar de mito, não porque eu discorde, né? Se eu estou falando que uma coisa é mito, não é porque eu discordo, mas porque eu entendo que todo rito tem um mito por detrás. E que no rito, esse mito vai ser experimentado, vivenciado, e inclusive da perspectiva da alma, né? Então, o mito da origem da maçonaria dentro da Ordem Templária está aparecendo com tudo. Inclusive na Alemanha, nesse mesmo período, 1740, com a estrita observância templária de von Huth, que foi iniciado por superiores desconhecidos, agentes incógnitos, pessoas que eram secretas, eram veladas, eram incógnitas, que ninguém sabia quem eram, mas que muitos entendem que eram jacobitas. A gente está falando de uma maçonaria jacobita, ou seja, uma maçonaria que apoiava a causa da casa Stuart, aquela briga pelo trono na Inglaterra entre os católicos e os protestantes. Se alguém quiser conhecer esse período histórico, tem um seriado muito bom que é chamado Outlander. Tem na Netflix,
que retrata muito bem como os clãs escoceses funcionavam, como havia todo o movimento da Escócia a favor da Igreja Católica na Inglaterra. Isso está muito bem ilustrado lá de uma maneira gostosa de compreender esse momento que, historicamente, às vezes é mal compreendido. Então, a gente tem esse rito de perfeição, que depois começa com 7 graus, depois se tornam 25. A gente tem a estrita observância templária, armando templários a partir da Alemanha, e que se torna o rito mais popular do século. A gente tem os Elucoin nascendo, né? Os Elucoin, eles propunham uma maneira de se conversar com seres espirituais elevados, a fim de que a humanidade pudesse se redimir de uma prevaricação e pudesse alcançar uma coisa que a tradição martinista chama de reintegração. Quem tiver interesse em compreender o mito da reintegração dos seres, porque Martinez de Pasquali, que funda a Ordem dos Elucoin, é bastante difícil de ser lido, né? É uma leitura bastante pedante, chata, repetitiva, confusa. Quem tiver interesse em conhecer o pensamento de Pasquali, alguns anos atrás eu publiquei um livro chamado Teodiceia Psíquica, que é um livro de psicologia, mas nesse livro eu faço uma análise do Tratado da Reintegração dos Seres, uma análise simbólica arquetípica do tratado. E para fazer essa análise, eu mastiguei bastante, então tem um resumão fácil de acompanhar por lá. Bom, e nessa época também aparece os Iluminados de Avignon, do Perteny. Os Iluminados de Avignon colocavam de uma maneira muito simples a missão da maçonaria como sendo a conversação com anjos. O Jean Bricot depois fala que existia um ser chamado Assadai, que era um anjo que conversava com o fundador dos Iluminados de Avignon e que ditava, né, o que deveria ser feito lá. Muito parecido com a história do agente desconhecido por detrás do Villermoço. São coisas assim que se repetem em lugares diferentes e na mesma época, hein? E nessa prática, nesses entendimentos, eles tinham como patrono Elias Artista, né? O anjo dos Rosa Cruzes. E nessas práticas, por exemplo, a gente encontra a origem da iniciação e do ritual do grau 28 do rito escocês antigo aceito, né? Que tem o nome de Cavaleiro do Sol. Se a gente quer entender esse grau, a gente tem que ir lá para os Iluminados de Avignon para tentar entender o que eles falavam a respeito dos planetas, tudo aquilo que os maçons escoceses normalmente aprendem e que é ocultismo e que diz respeito a uma operatividade, mas está lá a informação e, putz, o que eu faço com isso, né? E nesse período também aparece um outro ramo, que era o ramo dos clérigos templários. O que aconteceu? A estrita observância estava fazendo um sucesso danado, não só na Alemanha, na França, estava se espalhando pela Europa. E aí uma pessoa chamada Johann August de Stark, que nem no Game of Thrones, ele chega e fala, olha, na verdade, a estrita observância templária e o templarismo da cavalaria não é o verdadeiro templarismo iniciático. Porque existe uma tradição sacerdotal templária, que é da onde o templarismo veio. Então, os clérigos templários, Cleriti Templariorum, se tornam um círculo interno que governava a estrita observância templária. Talvez aí a gente encontre até depois, um pouco mais tarde, no rito escocês retificado, a origem dos graus de cavaleiro professo e grão professo, por exemplo. Mas esse cara, ele era muito legal, Stark. Por quê? Porque a estrita observância templária era católica. Era uma ordem que nem a Rosa Cruz de Ouro. Era uma ordem muito católica. E o Stark, ele era um orientalista,
ele gostava de rosacrucianismo, de magia, de cabala, de adivinhação e também de necromancia. Ele traz tudo isso para a maçonaria católica. Então, ele cria um departamento interno da maçonaria cavaleiresca católica alemã com magia, né? Ele criou uma ordem interna super interessante lá. E aí também surge, aí a gente pode falar que é o primeiro grupo de orientação egípcia, que são os arquitetos africanos. Eles são fundados por Friedrich von Koppen, em Berlim, ou seja, também lá da Alemanha. E desse grupo foi publicado acho que não dá para chegar a falar que é um livro, um panfleto, que é um anagrama, o nome, chamado Krata Repoa, que é uma coisa também muito legal, vou falar sobre isso. Mas esse grupo dos arquitetos africanos, eles tinham a proteção do Frederico II, rei da Prússia, que era Frederico o Grande, que foi protetor da maçonaria e por isso é muito homenageado na maçonaria escocesa. E era uma sociedade de eruditos, era uma sociedade de pesquisadores esotéricos e também historiadores. Eles tinham um interesse muito grande por história. Tem algumas curiosidades, por exemplo, nesse rito, Irã ele é substituído por Amon. Não o Amon, Deus no Egito, mas Amon, o filho do rei de Tiro. Ele que era o arquiteto do templo. Então tem algumas mudanças aí. Então, nesse sentido, é um rito um pouco estranho. Mas o que é muito legal sobre eles é que eles publicaram Krata Repoa. Krata Repoa é a descrição de 7 cerimônias iniciáticas ditas que eram praticadas em Tebas, ou seja, no Egito, e seriam iniciações nos mistérios egípcios. Então, por exemplo, no 3º grau de Krata Repoa, que é o grau de Melanophoros, o iniciado ele passa por uma guerra entre trevas e luz, ele passa por um portal, que é o portal da morte, que é um portal osiríaco, né, de Osíris, passa por uma grande batalha, que só se completa no 4º grau, quando ele recebe um escudo, que é chamado de escudo de Ísis, e por fim, né, no 5º grau, depois existem mais 2, mas no 5º grau, ele vê Horus matando Tifo. Então, talvez um revivecimento das tradições de mistério do Egito muito bacana. E uma curiosidade é que, normalmente, os historiadores falam assim, isso aí é uma coisa que era tão complicada de ser praticada, porque existiam provações físicas, é um negócio assim, você olha e fala, nossa, como que alguém faz isso? Que era como uma literatura, né? Nunca foi praticado. Mas não é verdade. Na Inglaterra isso é praticado ainda hoje, e aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento, existem 2 templos que praticam Krata Repoa, né? 2 templos devidamente patenteados. Bom, Deixa eu te interromper um segundinho. Eu estou com uma pergunta da Juliana que eu acho bem pertinente. Ela pergunta se nessa época a maçonaria era só masculina ou se nesse rito tinham a presença de mulheres. a grande besteira nisso tudo, né, é que a história ela é escrita por homens. E os homens, por serem realmente misóginos, né, a gente está numa cultura que é misógina, sempre deixam as mulheres de lado. Então, sim, e é difícil de você achar essas mulheres, porque elas foram deletadas pelos homens que registraram a história. Mas a gente encontra mulheres, por exemplo, entre os Elucoin, né, para citar um exemplo. Depois, no Memphis Mizraim, na Carbonária, que era uma sociedade secreta vinculada a Mizraim, a primeira mulher iniciada, inclusive, foi a
acho que é Anitta. A Anitta era apelido, acho que era Ana Maria, mas é a Anitta Garibaldi, a esposa do Garibaldi aqui da Guerra da Farroupilha. Ela foi a primeira carbonária. Então, sim, existiam mulheres e nunca deixaram de existir dentro da tradição. E sei que falar isso é extremamente polêmico, mas é verdade. Não, mas tem que ser falado. Aliás, é a grande parte de que existe essa cisma, né, entre a inglesa e as francesas e as egípcias, é justamente essa ideia de que na inglesa não pode mulher e tal. E acho que agora é uma questão de olhar para os outros lados e esses outros ritos que são lindos também, né? Se a gente olhar para a história, a gente encontra mulheres dentro da Ordem do Templo, né? Tem um historiador brasileiro que trouxe isso uma vez numa palestra de maneira muito bonita, tinha uma comendadora. A gente pode olhar para o caso da papisa, né? Tivemos uma papisa na história? Opa, o que é isso? Então tem coisas muito interessantes aí que a gente pode olhar e que, na minha opinião, e aí eu falo que é a minha opinião, mas é a opinião acadêmica a respeito, né? É o que os cientistas sociais colocam. Isso tudo simplesmente não aparece porque foi tornado invisível pelos homens. Então, essa parte da história, na minha opinião, ela precisa ser ressuscitada e tomara que ela seja escrita pela mão de mulheres, né? Porque chega, né? Já deu, né? E como é que ela surge? A gente falou aí do proto-formação da Memphis Mizraim. E aí como é que ela se desenvolve e, principalmente, como é que daí isso vai se ramificar e chegar no Brasil? Então, o que acontece? Disso tudo, nasce também o Her, vem o rito dos filaletes. O rito dos filaletes, inclusive, a gente pode falar que é herdeiro da Ordem dos Ilocoin, porque quando o segundo grão-mestre, quem herdou a Ordem Cohen, fechou a Ordem, ele pegou todo o material da Ordem e falou, ó, tá aqui com vocês. Nasce também o rito dos Filadelfos, que é o rito primitivo. Então, quando a gente escuta o nome do rito, rito antigo e primitivo de Memphis Mizraim, o primitivo se refere a esse, que era um rito com 10 graus, cujos 4 últimos compunham um capítulo Rosa Cruz do Grande Rosário. E é um rito, foi fundado pelo Visconde d'Armissant, que tinha contato íntimo com os Filoletes, que tinha como amigo, não como membro, Louis-Claude Saint-Martin, que teve como participante numa convenção o próprio Cagliostro. Ou seja, todo mundo estava andando junto lá. É isso que é importante. E aí nasce, nesse contexto, a alta maçonaria egípcia do Cagliostro, que procura e que propõe uma restauração moral e espiritual da humanidade por meio da teurgia, por meio da conversação e da convocação de espíritos elevados. Né? Então aqui a gente já está falando sobre maçonaria egípcia operativa, que viriam exatamente para ensinar sobre a matéria-prima. Né? Para Cagliostro, o segredo de tudo está na compreensão do que a matéria-prima é. Por isso que eu insisti lá atrás que ele era um alquimista. No catecismo, eu acho lindo demais. Talvez o catecismo mais bonito da maçonaria, do mestre da alta maçonaria egípcia, perguntado sobre o que tinha dentro do templo. E é dito que tem a columba e também tem uma estrela no coração de todos os irmãos. E que essa estrela é uma rosa e que nessa rosa está escrito, eu creio na rosa. E que a rosa é a matéria-prima. Nossa, isso aí é um arcano fantástico. É um arcano, assim, a loja da maçonaria egípcia de Cagliostro é um microcosmos do Jardim de Éden, não é do Templo de Salomão. Então você está lá no Éden. A columba no
terceiro grau vai convocar o arcanjo Miguel para te purificar, e depois você vai trabalhar com os 7 arcanjos planetários. Depois a gente pode até olhar lá no rito escocês o grau 28, tá tudo lá, né? Basta olhar com cuidado. E a Columba, né, no templo de Cagliostro, era uma garota, uma médium que entrava em contato com a divindade, ou que traduzia os símbolos à luz de uma inspiração divina. E isso Cagliostro aprendeu com Melecino, na Rússia. Melecino foi o primeiro a usar meninas, crianças, num ritual maçônico. Nesse rito do Melecino, o último grau era de sacerdote templário. Então aí a gente volta lá para o Stark, que fundou esse núcleo interno dentro da estrita observância templária, e a gente vê como estava tudo muito ligado, né? Então quando um amorquiano entra num templo Rosa Cruz e vê uma columba lá, aí está a raiz histórica de tudo, está lá na Rússia. Porque na Amorca até é dito, né, que Cagliostro usava de columbas, que era uma prática comum, mas ninguém sabe que foi aprendido lá na Rússia com o Melecino, que é um rito que a gente pratica e é muito legal. Nasce aí também os prefeitos iniciados do Egito, que Eteila, o cartomante extremamente famoso, não é que ele era membro, ele foi o grande mago. Então, normalmente é dito, o cabeleireiro, com às vezes um tom meio homofóbico, e deixam um monte de coisa de lado também. Para a maioria dos cartomantes, eles ignoram completamente essa parte dele ser membro de ordens esotéricas, né? É colocado assim na história. Eu conversei com vários pessoal da cartomancia e realmente é totalmente ignorada essa parte de pesquisa dele. É curioso. Bom, e aí o que acontecia nessa época? Napoleão, né? O herói francês, ele faz a famosa campanha napoleônica do Egito. Por quê? A gente tem que lembrar, França e Inglaterra não se davam bem. Há muito tempo não se davam bem. Então, quando a gente fala de uma maçonaria inglesa, é claro que os franceses não estavam alinhados com isso. No caso de Napoleão, ele, não podendo enfrentar diretamente a Inglaterra, foi para o Egito com o intuito de interferir no comércio com a Índia para ferrar a Inglaterra. Então, era uma campanha militar. Mas também se tornou uma campanha cultural. O último ano da campanha foi 1799, que é o ano da descoberta da Pedra da Roseta, que foi descoberta por franceses, e daí ninguém sabe direito como foi parar na Inglaterra, mas que permitiu com que as pessoas finalmente conhecessem e conseguissem interpretar os hieróglifos. Antes disso, o que a gente tinha era achismo. As pessoas assim deitavam e rolavam em cima de hieróglifos, falavam muita groselha, mas a partir daquele momento as pessoas podiam realmente entender o que estava sendo dito. Isso foi muito importante. Foi um alvoroço na França gigantesco. E até é dito que Cagliostro foi iniciado na maçonaria, numa loja militar. Elas existiam de montes, né? Os militares ficavam acampados por muito tempo. O que eles vão fazer, né? Qual que é o hobby, né, desse pessoal nessa época? É o que eu falei, na maçonaria de fundo de quintal. Nesse caso, de campo de batalha. Tinha muitas lojas maçônicas. E no Cairo é dito por historiadores, que Napoleão foi iniciado. Nesse tempo também surge os Amigos do Deserto, e a tradição, não a história, mas a tradição diz que nesse tempo também surge o famoso Arcano Arcanorum. O Cagliostro, que é dito sendo o pai do Arcano Arcanorum, nunca falou de Arcano Arcanorum. Ele falava sobre Secretum Secretorum. Quem falou sobre Arcano Arcanorum foi o Michael Mayer, no século XVI, muito antes. Mas, por algum motivo, o SS foi substituído pelo AA.
né? O A era interessante porque fazia uma menção à casa do Espírito Santo, Espírito Sancti, que é a casa dos Rosa Cruzes. Não era uma letra aleatória, né? Não era uma combinação aleatória de letras. Mas falando sobre a fonte, né, do Arcanum Draconorum, que se torna o ápice, o final da maçonaria egípcia, é dito que surge de escolas italianas relacionadas a Raimundo de Sangro. O Luiz d'Aquino foi um frequentador, essa é uma fonte possível. Outra é aquele tal de Autótas, que é dito como tendo sido o iniciador de Cagliostro. Tem o regime de Nápoles, que é muito influenciado pelo que a gente hoje chama de estregueria. Então a gente está falando de bruxaria também. E uma coisa que é muito importante, que é a Rosa Cruz Dourada. Em determinado momento, a Rosa Cruz Dourada, que era uma versão mais esotérica do que a estrita observância templária, mas ainda bastante rígida no termo do catolicismo, tanto que algumas iniciações aconteciam dentro da igreja. Então, em determinado momento, os irmãos judeus viraram e falaram: poxa, isso não está certo. Eu não preciso me converter ao catolicismo para seguir o caminho da iniciação. E esse conflito é a origem dos irmãos asiáticos. Os irmãos asiáticos nascem de um cisma, na minha opinião, libertário. E eles deram uma lição de moral nos Rosa Cruz de Ouro que eu acho fantástica, porque nos irmãos asiáticos, quando você é iniciado, se você é católico, cristão, você obrigatoriamente tem que escolher um nome judaico. E se você é judeu, você escolhe um nome cristão, católico. Então, assim, eles deram uma lição assim, que eu acho realmente fantástica. E por que isso é importante, né? Porque o rito de Misraim também nasce nesse espírito judaico. Se a gente for falar, o que o rito de Misraim tem de egípcio? Praticamente nada. Misraim, ele é o segundo filho de Cã, filho do Noé. Então, ele também é um personagem bíblico, né? Talvez originariamente seja um trocadilho, inclusive, porque a maior parte dos graus do rito de Misraim são graus de inspiração cabalística. Cabalística prática, inclusive, com prática talismânica, essas coisas todas atravessavam, mas era cabala. Existia pouco de mistério egípcio. E o rito de Misraim, ele nasce, eu não sei dizer de onde. A verdade é essa. Se a gente quer dizer com certeza absoluta aonde que o rito aparece, historicamente pela primeira vez, a gente fala de Paris, em 1814. Mas dizem que tem um registro em Veneza em 1780 e outra fonte fala da década de 40. Então, não se sabe se é do século XVIII ou XIX o rito. No final do século XVIII ou do começo do XIX. As fontes italianas, por exemplo, o Gastone Ventura, fala da década de 80 do século XVIII. Fala que um tal de Ananiá iniciou o pai do rito. E que Ananiá seria Cagliostro. Outro nome que apareceu aí para Cagliostro. Mas a gente não sabe. A gente sabe que os irmãos Bédari, que é o Marc, o Michel e o Joseph, 3 irmãos, que foram oficiais nas guerras napoleônicas, apareceram em Paris com esse rito. A gente sabe que esse rito ele era muito judaico, que uma pessoa muito importante, que é o François Joly, no Grande Oriente Francês, era desse rito e tentou fazer com que ele se tornasse regular, e que o Grande Oriente Francês recusou, porque ele era um rito que não tinha antiguidade comprovável. Né? Então, ele já nasce de maneira bastante polêmica, e a gente sabe também que foi um rito que cresceu pra caramba por 2 razões. Eles tinham, de maneira não oficial, um aval
do grande comendador do rito escocês antigo e aceito. Então, eles tinham as costas quentes. E também tinham uma proximidade muito grande com o pessoal da Carbonária. Então, quando a gente fala do rito de Misraim, a gente está falando de um rito que é movido pelo judaísmo, pelo romantismo, por ideais de democracia, pelo revolucionismo, pelo republicanismo, por uma ideia de tolerância, de liberdade de pensamento, por todos aqueles ideais iluministas que estavam dentro das lojas maçônicas por detrás da Revolução Francesa, que botaram lá lenha na fogueira para a Revolução Francesa acontecer. Então a gente está falando desse momento, a gente está falando desse espírito, do espírito do Père Briot, lá da Carbonária, o pessoal que não só era filósofo, mas que queria lá fazer a revolução e realmente às vezes sujava a mão. E era um rito que tinha 90 graus, o que incomodou todo mundo. Como assim? A maçonaria só pode ter 33. Já naquela época, isso era colocado como uma regra. Tanto que depois o rito de Mênfis tentaram reduzir ele para 33. Reduziram, na verdade, depois voltou. É uma confusão isso também. Mas 90 graus divididos em 4 séries, cada série com algumas classes, cada classe com alguns graus. Ou seja, a estrutura é muito difícil de se pegar. Você precisa de um desenho. Mas é fácil de encontrar na internet qualquer estrutura. Depois eu também posso enviar a escala dos graus do rito de Misraim, de Mênfis-Misraim. Então, esse é o rito de Misraim. Uma curiosidade, porque os iniciados normalmente adoram fofocas históricas, né? Mas uma curiosidade é que existia uma loja mais para frente, né, que era a Arcanciel, a loja Arco-Íris, e que essa loja foi responsável pela negativa de Papus na maçonaria. Papus foi negado algumas vezes por essa loja. E que Papus chega primeiro no rito de Swedenborg por conta de ter sido negado no rito de Misraim. Depois ele se tornou grau 96 do Mênfis-Misraim, mas nessa época ele foi recusado. Bom, e aí eu estou falando de Mênfis-Misraim, então o que é o rito de Mênfis? O rito de Mênfis, se a gente for falar de uma maneira esculhambada, a gente vai falar que é o rito de Misraim descabalizado. Pega um, tira a cabala, é outro. Então, com coisas mais cristãs e também de outras tradições, essa é a opinião de muitos historiadores, tá? Mas falando da tradição mística, do mito por detrás, é uma tradição que surgiu de um personagem chamado Ormus. Às vezes ele é chamado de Hormésios. Ormus, ele era um sacerdote de Serafis, na Alexandria, e foi convertido ao cristianismo por São Marcos. E aí nasce uma escola que, em determinado momento, chega na Palestina e é transmitida para os Cavaleiros Templários em 1118, nascendo aí os Cavaleiros da Palestina. É um grau que ainda é praticado, de Cavaleiro da Palestina. E o Jacques-Étienne Marconi de Negri, que é o fundador do rito, ele vai ainda além nesse mito. Ele fala que tudo isso foi por conta dessa ligação templária para a Escócia, né? Tal como o rito de perfeição que a gente falou lá no comecinho. E que, poxa, e aí qual que é a diferença, né, de Eredon para o Mênfis? Ele fala que em determinado momento, em 1300, no século XIV, teve um cisma. E que nesse cisma nasceu o rito de Mênfis e o rito do Oriente, sendo que o rito do Oriente é o rito de Eredon. Ele fala, puxando sardinha para ele, que o rito de Mênfis se manteve fiel à tradição dos Templários, que era fiel à tradição dos Irmãos do Oriente, que teria sido o grupo fundado pelo Ormus. Ou seja, o Marconi
ele consegue fazer uma junção mitológica do rito de Mênfis com o rito escocês, meteu templários no meio, botou um sacerdócio egípcio, mas que também foi atravessado pelo cristianismo. É um campo muito fértil, né? E isso tudo reflete no mito, no rito, exatamente por fazer parte do mito. Da onde que vieram os graus de Mênfis? São 95 graus no começo. Dos iluminados de Avignon, de Narbonne, do Crata Repoa, do rito primitivo, dos arquitetos africanos, dos filaletes, de Swedenborg, que antigamente, antes de ter esse nome, era chamado de rito teosófico. Veio de tudo isso. E da França, esse rito foi para o Egito. Então, ele é um rito que nasce na França, mas depois foi para o Egito de fato. Isso é interessante porque do Egito, a patente volta, né, dessa vez, eu não me recordo se foi para a França ou para a Itália, onde Garibaldi estava. Garibaldi, ele é chamado de o herói dos dois mundos, porque ele foi um herói de guerra na Itália, na França, no Brasil e no Uruguai, né? Então, dois mundos. E ele também é o responsável pela unificação de dois ritos. Ele queria como se fosse, as pessoas chamam de ritos conferendados, porque é como se fosse um grêmio de ritos maçônicos. Aí entra também o rito escocês de Cernot, que competia com o rito escocês de Charleston, que é o que a gente conhece. Então a maçonaria escocesa entrou nessa liga também, e ele funda o antigo e primitivo rito de Mênfis-Missaim em 1881. Em 1882 ele morre. Então a participação dele parece que fechou isso, acabou. Nessa época, a gente também tem o John Yacker, que foi um grande colecionador de ritos maçônicos. Ele colecionava ritos, assim como vários outros depois dele. E ele é um personagem interessante porque ele levou o rito, todos esses ritos, para a Inglaterra. E da Inglaterra, por exemplo, das mãos dele chegou em Theodore Royce, importante na história da UTO, da Ordem do Templo Oriente. Do Royce chegou na mão do Spencer Lewis da Morte. Enfim, começou a passar para a mão de todo mundo, um monte de coisa. E nasceu também uma ideia, primeiro na França e depois na Bélgica, de se fazer como se fosse um clube, aí não de ritos, mas de ordens. Primeiro veio o Congresso Espiritualista Maçônico, que foi um congresso feito por papos. Quem cabeçou foi o Papos. O Papos ele queria criar um guarda-chuva de tradições esotéricas do Ocidente, dizem, também para contrapor com a sociedade teosófica, né? Ele tinha sido secretário da Blavatsky para a França, mas ele é uma história muito parecida com a própria história da Golden Dawn na Inglaterra, né? Ele cria também a ordem martinista para valorizar a tradição esotérica do Ocidente. E aí, nesse congresso espiritualista, Papos já aparece como tendo o grau 96 e o Teder o grau 97. Essa parte é polêmica, mas dizem que Yarker se incomodou um pouco com a aproximação do Theodore Royce com Papos e Teder. Que ele não confiava muito no Papos, por isso que é polêmico, que tinha algum estranhamento. Mas fato é que o Yarker entregou a representação do rito para uma outra pessoa, não foi nem para Papos nem para Teder. Ele pegou e passou para o Legrézy. O mesmo Legrézy por detrás, junto com o Jean Bricot, da formação, do revivecimento desse do Cohen moderno, que depois a Bela vai pegar. O Legrézy se tornou o cara do Yacker na França. E o Legrézy
é o iniciador do Robert Ambelin. Aí a gente já está falando do tempo da Segunda Guerra. E aí a gente já está falando do rito antigo e primitivo de Mênfis e Misraim nos tempos mais contemporâneos. Essa linhagem que chegou no Ambelin passou pelo Jean Bricot, Chevillon, o Dupont, todos os martinistas franceses. E é uma coisa interessante que nesse congresso espiritualista, né, que é muito importante para que o rito se difundisse para o mundo todo, né? Roy estava lá, Papo estava lá, Tedé, todo mundo estava lá. A igreja agnóstica também estava lá. O patriarca, segundo patriarca Sinésios, palestrou. Então estava tudo junto. Era martinismo, era igreja. Desde esse momento as coisas se aproximando. E o Teder, que era 97, por sua vez, passou a iniciação para o Bricot, para o Jean Bricot. O Jean Bricot, ele foi um patriarca de uma igreja agnóstica dissidente. E isso é importante porque ele mudou algumas coisas da estrutura do rito. Por exemplo, ele inseriu no grau 66 do rito uma consagração episcopal. Então, o membro do Mênfis Misraim que recebeu o grau 66, ele é um bispo templário, com sucessão apostólica válida. Na minha opinião, isso faz do grau 66 o grau mais importante, o mais elevado do rito. Se a gente está falando de todas essas confusões a respeito de antiguidade e tudo mais, a partir daquele momento, o rito estava ligado a uma potência iniciática, uma potência sacerdotal, que vem sendo transmitida, na minha opinião, há mais de 2000 anos. É uma antiguidade fácil de se rastrear. Na minha opinião, mais de 2000 anos, porque eu realmente sou adepto da escola que entende que o cristianismo perpetuou mistérios mais antigos do que o próprio Cristo. A gente vai para os mistérios da ordem de Melquisedeque, o motivo de se falarem que existiam episcopos, bispos de Serafes e Cristos muito antes de Jesus, e por aí afora. Então, o Bricot ele fez essas mudanças dentro do rito de Mênfis Misraim, que nos ajuda a entender por que o rito de Mênfis Misraim foi se aproximando da igreja agnóstica. Tá? E eu falei que essa vontade, né, de criar esses clubes, essas agremiações, existiam na França e na Bélgica. Na Bélgica eu estou falando da FUDOSE. E a FUDOSE ela é muito importante porque numa das convenções, na primeira convenção, existiu um momento muito especial para o rito de Mênfis Misraim. O rito depois foi expulso da FUDOSE. Mas isso aconteceu porque houve muita presepada no meio do caminho. O Jean Bricot, na França, iniciou Armand Roubaud. Esse cara, o Armand, ele começou a estabelecer lojas na Bélgica, com essa carta do Bricot, que eram mistas. Porque o rito sempre teve lojas masculinas, femininas, mistas. Mas o Bricot, ele era bastante conservador. Por exemplo, ele era daquela escola que achava que o martinismo tinha que ser restrito a maçons, que na opinião dele tinham que ser homens, o que começou a gerar todos os cismas que a gente conhece na ordem martinista. Então, ele rompe, né, com os belgas. Esse é um rompimento muito importante na história do rito de Mênfis Misraim. A França e a Bélgica rompem. E aí, na convenção da FUDOSE de 1934, se eu me lembro bem, um iniciado chega e autoriza o Armand Roubaud a assumir o rito com o 99º grau. Então, o rito que tinha
graus Mizraim, depois 95 Mênfis, e de repente se tornou 97, agora tem 99. O que estava acontecendo, né? O que acontece? Esse cara, ele chegou com um diploma que falava que ele era grande mestre da grande Irmandade Branca do Tibete. Ele tinha, até anotei o nome aqui para não falar o nome errado. Ele era o Sri Sobita Bhikkhu. E que, com a autoridade da grande Irmandade Branca do Tibete, ele estava fazendo o Rombo, membro do grau 99, com o nome de Orzan-Fanar, o grande hierofante invisível Orzan. Então, quem que era esse inicial? Era o Harvey Spencer Lewis, né? Que acho que foi lá em Nova York, ele ganhou um diploma da grande loja branca, que tinha letras hebraicas, era uma confusão, mas era tibetano, enfim. Era naquela época que ele estava procurando se legitimar de qualquer forma, lá com Theodore Royce, e ele chegou com isso e deu essa cartada. Veja, é uma crítica olhando para o aspecto histórico. Eu realmente tenho um carinho grande pela tradição que ele criou, né? Tenho um carinho grande, recomendo inclusive esse caminho, mas historicamente essa foi uma grande pataquada. E aí, hoje a gente inclusive encontra muitas pessoas, né, detetoras do grau 99, e esse grau 99, que teoricamente era para ser invisível, ou seja, desconhecido, nasce aí, tá? Nasce dessa carta e dessa situação meio estranha. E o grau 98 foi um irmão aqui da Argentina, que nem estava presente na convenção, mas que foi nomeado esse grau 98, o grande hierofante mundial, enquanto o próprio Armand Roubaud, ele foi feito o 97 para a Bélgica. Então ele era ao mesmo tempo o 99, que era o Big Boss secreto, ninguém sabia quem ele era, assinava como Orzan Fanar, e 97 da Bélgica. Então foi nessa que nasceu a escala que tem o maior número de graus, né? Acho que é uma paródia, né, dessa situação de graus maçônicos, que eu gosto de falar que a iniciação maçônica que realmente me importa foi a do primeiro grau. Eu sou da escola que entende que maçonaria é até o terceiro grau, depois o que tem é perfumaria, e perfume é legal, a gente gosta, né? Eu gosto muito de perfume, eu acho muito agradável, mas tudo que precisa está no primeiro, segundo, terceiro grau. Depois, não existe um grau... Só te interrompendo de novo, desculpa. Imagina. A questão desses graus, até o 97 e tal, ela é linear obrigatoriamente ou é como em outras ordens, como na Ordo Saturni, que você pega primeiro o oitavo, depois você vai ao quarto, e aí dependendo dos cargos e o que você faz, você traça seu próprio caminho? Ou não, é como no rito escocês que você é obrigado a pegar 1, 2, 3... E tem rituais para passar ou você passa também por transição? Tipo, você pega do 4 ao 9 e depois os outros são por transmissão, né? E aí você só faz o ritual de graus em graus. Como é que funciona isso na Mênfis? Bom, eu vou explicar como funciona no ramo com o qual a gente trabalha, que eu entendo que hoje é a maneira mais popular de se trabalhar. Mas não é a única, então não é uma resposta universal. Existem lugares que vão iniciar, por exemplo, eu estou iniciando você no 66, significa que eu te iniciei nos 65 graus anteriores. Isso existe em alguns lugares. Mas o Robert Ambelin, ele fala que o rito de Mênfis Nisraim, ele é um ambulatório de graus maçônicos velhos, antigos, que não estão sendo mais praticados. E é engraçado porque a primeira vez que eu li isso, e esse é um texto do Ambelin que é repetido em vários lugares, a primeira vez que eu li que era um laboratório. Puta, que legal, um laboratório maçônico, se experimenta ritos, e eu construí todo um pensamento em cima disso. Aí eu li uma vez um texto, falei ambulatório, e pensei, puta, que engraçado, esse cara traduziu errado. E aí eu vi ambulatório, e falei, putz, fui eu que entendi errado. Ele está falando realmente, não é um laboratório, é um ambulatório. São graus que estavam quase mortos, né? Ainda mais por conta da
da Revolução Francesa, né, todos esses graus da maçonaria, eles sofreram muito, né? Por mais que a maçonaria estivesse lá colocando também lenha na fogueira, no meio da Revolução, tudo para, né? Tudo para. É só olhar para a pandemia agora, né? As lojas maçônicas todas paradas, né? Quando tem uma convulsão social, quando tem uma situação dessa, tudo para. Então, realmente, era um ambulatório. E ele fala mais, um ambulatório de graus antigos, de maneira não hierárquica. Então, como que normalmente a coisa acontece? Você primeiro passa pelos graus simbólicos. Normalmente, você não passa pelos graus simbólicos pela alta maçonaria egípcia do Cagliostro, porque é uma coisa muito diferente. No, aqui, eu estou falando isso porque algumas potências aqui na América do Sul praticaram dessa maneira um tempo atrás, mas não encaixa bem. Normalmente, as pessoas aderem ou ao rito de Mênfis, ou ao rito de Misraim, ou Mênfis-Misraim, para praticar os graus simbólicos. Um desses três, o mais comum. Outras variações, por exemplo, tem lojas que adotam Swedenborg, por aí afora. Depois que você passou pela maçonaria simbólica, você percorre os graus do rito escocês antigo e aceito, até o 33. Quais graus são praticados? Exatamente os mesmos da maçonaria escocesa regular. Então, é o 4, 9, 14, 15, 18, 19, exatamente os mesmos. Com uma exceção, o grau 20. O grau 20, ele é um grau especial, digamos assim. É um grau que não é transmitido para todos e que no Mênfis e Misraim, ele não é o mesmo grau que no rito escocês antigo aceito, é cavaleiro benfeitor da Cidade Santa. Que depois, aí a gente está falando de como se fosse uma bifurcação, um caminho paralelo que sai dessa coluna vertebral, que leva aos graus de cavaleiro professo, grão professo, depois tem a Iaziá, Iaziê, a Rosa Cruz esotérica e astral do Egito, e por aí afora. Então, abre um outro caminho que é teúrgico, uma teurgia muito bacana. Então, isso é uma diferença que tem nessa parte até o grau 33. Depois, existem graus que são comumente praticados, mas não existe uma unidade. Os graus classicamente praticados são 66, que nem o 20º, não é um grau transmitido para todos. É um grau para quem tem vocação sacerdotal. Existem até versões pré-Jambricot, que não são do sacerdócio. É um ritual lindo que explica o simbolismo da trindade no Antigo Egito. As trindades de deuses egípcios. É um ritual muito bonito que foi preservado aqui no Chile. A gente só tem esse ritual porque tinha sido preservado aqui no Chile. Então, esse grau 66 ele é comumente praticado, bem como 87, 88, 89 e 90, que são o Arcana Arcanorum, e o 95, que é o último grau iniciático, que existe um ritual de iniciação com transmissão espiritual. O resto é grau administrativo. O 96, que é nacional, e o 97, que é internacional. Mas esses são os clássicos. Por exemplo, um que muita gente passa, que é interessante, é completamente não ortodoxo, é o 34, que é o Cavaleiro da Escandinávia, que é um grau... você é iniciado em nome do pai de todos, Odin. É um grau nórdico no meio da maçonaria. A gente também costuma praticar, mas isso não é do Mênfis Rainha, por conta de uma carta em paralelo que a gente recebeu, o grau de grande eleito, que é a fonte histórica do Kadosh. Então, aqueles elementos que aparecem na iniciação Kadosh, né, todos esses elementos, eles aparecem pela primeira vez nesse grau de grande eleito. É como se fosse um Kadosh depenado, porque era um ritual simples. Então, para quem tem curiosidade histórica, gosta de estudar os ritos de uma maneira bem arqueológica, muito legal.
Tem o Cavaleiro da Águia Vermelha, que ele passa pelo... Ele é um grau alquímico que traz coisas do Renascimento e que traduz, de certa maneira, uma lâmina do Qumran em um ritual. É muito, muito, muito legal. A primeira vez que eu tive contato com esse ritual foi dentro da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, do Jean-Louis de Biase. O Biase, ele recebeu aquela linhagem da UKRC e aí adotou alguns rituais maçônicos dessa maçonaria apócrifa, né, como rituais da UKRC. Então, o Cavaleiro da Águia Vermelha é praticado e, assim, é muito lindo. E em seguida, que é o outro que o Biase também adotou, é o Filósofo Hermético, que eu falei bastante que é um grau que eu gosto muito do Cavaleiro do Sol, do rito escocês, porque remete a todo um sistema de magia planetária, né? Mas esse do Filósofo Hermético, eu considero que é o complemento desse outro, porque ele puxa para o lado feminino, ele traz o reconhecimento da lua. O Cavaleiro do Sol, ele aprende, eu brinco que é um grau sacramental. Ele aprende como que as coisas do invisível se manifestam no visível de maneira harmoniosa, né? Nesse a gente começa a compreender outra parte desse processo. É muito legal. Depois tem o Sábio das Pirâmides, que é o 49. Aquele que eu citei, do Cavaleiro da Palestina, ele é um grau do rito de Misraim, que o Robert Ambelin fez como uma ordem interna da ordem martinista iniciática dele. Então, você passava pelo martinismo, depois por Cohen, aí você chegava no Santuário dos Cavaleiros da Palestina. Depois tinha uma Rosa Cruz. Então, ele transformou isso num ritual martinista, né? E a gente também gosta muito de trabalhar com o grau 64, que se chama Sábio de Mitra, que a gente entende que realmente traz uma contribuição para os martinistas que é muito ímpar. Então, é um trabalho que a gente sempre gosta de fazer. É um grau em que a gente realmente vai trabalhar com os metais interiores. E, por fim, né, tem o Arcana Arcanorum, né, que vai tratar dos mistérios da morte, que vai tratar de todas as questões. Tem até um termo bem sinistro que aparece no ritual, que é de que em volta da Terra existe um cemitério, que são o cemitério dos mortos, um cemitério astral, e que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, ideias da teurgia começam a aparecer de maneira muito intensa, no 87, no 88, e aí no 89, a gente tem uma coisa muito legal. O Ragon falou que é o grau mais sublime de toda a maçonaria. É um momento em que a gente aprende o seguinte: da mesma maneira que nós temos que servir ao alto, a gente também vai receber ajuda, principalmente o rito traz dos gênios da natureza, principalmente relacionados ao fogo, às salamandras. Olha onde que a coisa tá tocando, né? E uma curiosidade é que existe uma apologia direta ao vegetarianismo nesse grau. Uma coisa que ninguém costuma comentar, mas o rito de Memphis Misraim, ele recomenda o vegetarianismo. Assim como muita oração, muito exercício respiratório, exercícios de condução energética. Historicamente, a gente entende que surgiram até na própria época da Fudose e foram introduzidos no rito, mas que passaram a compor, né? E aí, a partir desse momento, o maçom ele começa a, de fato, operar com potências planetárias. E depois, no 89, com o templo astral, né? Ele aprende a como construir um templo astral, né? Coisas que lembram muito a Golden Dawn, né? Se a gente for parar para comparar com os ingleses. Mas um templo astral solidificado em potências egípcias também são coisas muito ricas. E a partir do 95 existe também outra prática teúrgica muito importante, que
é o rito dos antigos mistérios, é um rito caldaico. Então, a teurgia, ela chega com tudo nesse finalzinho mesmo. Mas, veja só, esse Arcano Arcanorum não é nem um pouco diferente, por mais que a gente fique pensando, oh, que coisa legal, olha, coisa fantástica, rara e tudo mais, isso era a maçonaria comum do século XIX lá na França. Era que o Cohen estava aprendendo a fazer, era que os iluminados de avião estavam aprendendo a fazer. Todos esses que eu citei, Filadelfos, Filolete, Primitivo, a alta maçonaria egípcia, isso não era uma coisa assim supra-sumo. Não, isso era uma coisa que era ensinada para todos os maçons, porque a compreensão lá de iniciação era diferente. Então, eu gosto de pontuar isso para a gente não idealizar todas essas coisas, né? Tudo isso que a gente aprende no Arcano Arcanorum, a gente também aprende, por exemplo, na Ordem Martinista. Tem diferença nenhuma. Assim como em outras ordens operativas da tradição esotérica ocidental, afinal, a tradição é uma só. Ela se manifesta de maneiras diferentes, mas a gente entende que existe um fio aí que liga a teosofia. Enfim, existe então um glamour muito grande, mas é importante colocar, né, que o que a gente glamouriza hoje era comum lá atrás. E como é que está funcionando o rito no Brasil hoje? A minha próxima pergunta é assim, o pessoal que está interessado, assim, quer procurar ou quer ir. E, na verdade, são duas perguntas, eu vou misturar, eu vou te pedir um conselho para os iniciantes, mas primeiro um conselho para os iniciantes e depois um conselho também para o cara não entrar em roubada, né? Porque a gente sabe que também o Memphis Misraim, ele é um labirinto e tem muita gente se aproveitando desses mistérios, dessa mistificação para armar verdadeiras arapucas aí, já teve até vários casos extremamente problemáticos de caça-níquel, de picareta, de pilantra mesmo, usando o nome envolvendo no mistério. Então, que conselho você daria para um buscador que está querendo entrar nesses caminhos? E depois, como é que ele faz para não cair numa roubada? Que roubada que você me enfiou, hein? Porque essa aí é muito difícil. Como não cair numa roubada? A gente tem que ser muito esperto. Mesmo, porque picaretas existem sim de montes, de montes. Grão-mestre, não sei das quantas, que é preso em esquema de corrupção, outro que é acusado de abuso sexual. A gente tem que entender também que ordens iniciáticas, para além de serem para-raios de pessoas bem doidinhas, tem gente muito maluca por aí, também é para-raio de psicopatas. Porque psicopatas gostam de poder manipular, gostam de crescer em cima dos outros. Então, aquele cara que tem uma psicopatia, que não consegue crescer numa profissão, numa empresa, puta, não, a maçonaria é um prato cheio. Ele chega no 33, eu sou quase que o grande arquiteto do universo. Então a gente tem sim que ficar muito de olho, porque tem muita roubada, muita furada, tá? Mas é difícil de saber, uma vez que você só sabe o que de fato é lá dentro. E não é porque o grupo tem linhagem, porque não é isso que vai garantir que a coisa realmente seja boa. Né? Então, é estar muito atento ao coração, porque se você está numa roubada, lá no fundo você sabe, você sente. Se você está afinado, de fato, com o seu eu superior, você vai sentir um incômodo, você vai sentir que você não está no lugar certo. Né? Dicas. Bom, primeiro, então, qual que é o caminho que eu acho bacana, que é o caminho que eu conheço? É o caminho do martinismo. Pelo martinismo, você acessa outras organizações, dentre elas o Memphis Misraim. A proximidade do rito com a igreja agnóstica também existe, mas a igreja agnóstica, pelo menos as que eu conheço e trabalho, ela não é acessível diretamente. Ela é uma igreja invisível, ela é uma igreja que não vai atrair atividades públicas. Eu estou falando das com as quais eu estou vinculado.
existem outras, e se a gente procurar na internet, a gente encontra sites de igrejas gnósticas, e talvez seja válido dizer que existem tantas igrejas quanto existem bispos, porque a verdade é muito grande, né? Mas eu acho que um caminho bacana é o caminho martinista, né? E nesse caso, no Brasil, eu realmente recomendo a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que está dentro do Grande Priorado Hermético da Rosa Cruz Dourada. Fora do Brasil a gente tem a representação, mas não está operando no Brasil a Ordem Hermética dos Martinistas. A gente também tem tratado de amizade, concordata, com a Anciente Martinis Oder, a Ordem Martinista Antiga, que também é muito legal. Inclusive, eles têm um Memphis Misraim muito bacana, que o Robert Ambelin passou para o Capelo. É uma linhagem que aqui no Brasil a gente também preserva. Então, eles também são muito sinceros no propósito. Então, o martinismo, nessas mais conhecidas, é um caminho muito lindo. E se você está instrumentalizado dessa tradição, realmente passou pela formação, eu acho muito difícil você cair numa furada. Porque você vai estar um pouquinho desperto. Você vai sacar quando estiver sendo manipulado. Porque não é um caminho também de baixar a cabeça. É um caminho que vai ensinar para você que você tem que seguir a sua consciência. Não realmente se importar com o julgamento dos outros, porque a sua consciência, você vai fazer um trabalho para ela estar ligada com o seu ser espiritual mais interno. Então, se você percorrer esse caminho de coração, eu acho que dá para confiar de que, não que você não vai entrar em furada, mas que se você entrar numa furada, você vai saber sair dela rapidinho, né? Vai sacar. Né? E como dicas, né? Acho que a primeira, eu pensei aqui em 3, mas a primeira delas é meditar. Não importa se você quer seguir um caminho de teurgia ou se você quer seguir um caminho de mística, qualquer caminho da tradição esotérica ocidental depende do treino da mente. Se você senta, medita, eu gosto de chamar isso de horas bunda, né? Horas bunda no chão. Se você senta e medita, não é para você, poxa, pensa direitinho se é o caminho que você quer, porque senão você vai estar perdendo tempo. Às vezes, até se você tem muito grupo que fica cobrando por iniciação, com uma coisa extremamente problemática, você pode estar perdendo tempo e energia. Então, senta, medita, vê se você tem disciplina. Porque a gente que se inicia no oba-oba, tem de monte. Mas de verdade, só está perdendo tempo. Então, vê se você curte meditar, vê se você tem a disciplina de desenvolver realmente um processo de meditação. E, na minha opinião, valorize a transmissão espiritual dentro de uma linhagem e valorize a irmandade. Por que a transmissão espiritual? Porque uma corrente de iniciados é maior do que um elo. E o elo pode falhar, mas mesmo que esse elo falhe, a corrente é maior. O que eu quero dizer com isso? O ser humano é falho e vai escorregar. Mas a probabilidade de você receber um amparo se você está numa corrente é maior. Né? Existe uma transmissão de um influxo espiritual, como o René Guénon fala, mas eu gosto de falar que é um vírus, né? Como se a gente fosse contaminando o outro, que se for de fato desenvolvida no seu interior, leva a uma realização que pode despertar a consecução espiritual. Então, eu realmente aposto que essa transmissão é importante, e a irmandade tão importante quanto. Porque você pode estar num grupo muito legal, historicamente ferrado, tradicional, mas se as pessoas que estão trabalhando com você não são bacanas, pense a respeito do ambiente em que você escolhe abrir seu coração. Como que você abre seu coração no meio de um ambiente nefasto? Estou exagerando aqui, mas se não há harmonia no grupo, né, o grupo precisa funcionar como se fosse
um único iniciado seguindo o caminho da tradição. Se não tem harmonia no grupo, se é só treta, se é briga, você está perdendo seu tempo. Na maçonaria tem uma coisa, na maçonaria inglesa, muito legal. Se você tem briga com um irmão maçom, você deixa seu avental lá dentro e vai embora. Você não participa da sessão, porque você não vai levar a desarmonia lá para dentro do templo. Eu acho isso fantástico. E devia ser usado de verdade, que resolveria 90% dos problemas da maçonaria, né? E o terceiro ponto, né, que eu gosto de pensar é na questão da moral, porque a moral, quando ela deixa de servir a ética, ela se torna moralismo. E a gente tem instituições mofadas, instituições que vão reproduzindo uma série de preconceitos. Não dá mais, né? Não dá. Então, acho que a gente tem que ter na cabeça que a iniciação, em primeiro lugar, diz respeito à liberdade. Se você não tem liberdade, não tem nem livre-arbítrio, não tem liberdade, não tem iniciação. Dentro desse exercício da liberdade, você alcança, se você realmente for sagaz, a consecução espiritual. Mas tudo parte da liberdade. Então, estar em ambientes que te podam disso também não é legal, né? Papus, quando traçou os princípios da ordem martinista, foi muito pontual nisso, né? O primeiro princípio é a liberdade, depois a igualdade do homem e da mulher, né? Papus, ele foi muito revolucionário, ele focou a regularidade na linhagem e não na força institucional, né? Muitas estruturas maçônicas replicam dentro da estrutura, né, os mesmos poderes que a gente tem na política, o poder legislativo. Gente, como que a gente acha que vai reproduzir só a estrutura e não a corrupção, né? É muito difícil, né? A gente é falho. Então, a gente tem que estar esperto com tudo isso, né? E essa coisa que eu falei, né? Que nas ordens iniciáticas existem muitos psicopatas, é verdade. É verdade. A gente já está chegando aí no finalzão de tudo. Eu queria que você falasse só um pouquinho mais do teu livro e como é que a gente acha você. As informações que o Ivan vai passar e os links, tudo que ele passou, estão aqui embaixo. Então, você que está assistindo aí no YouTube, o que ele falar agora vai estar linkado aqui na descrição do vídeo. Legal. Bom, eu tenho esse aqui que é o Teuxaia Psíquica, que infelizmente ele está esgotado, mas ele é encontrado no estante virtual. Espero que eu possa relançá-lo em breve, mas por enquanto realmente usado no estante virtual. E esse ano eu lancei mais um, chamado Jung e a Sofia. Também é um livro da psicologia, que talvez seja do interesse para as pessoas que se interessem por gnosticismo. Porque nesse livro eu trago uma exposição sobre todo o lado eclético, né, toda a diversidade do gnosticismo histórico, e vou discutir um pouco sobre essa imagem da Sofia e como ela pode ser muito útil nos dias atuais, né? Então eu falo da sabedoria divina lá dentro da literatura sapiencial judaica, depois na Idade Média, essa imagem do Espírito Santo, e também dentro do gnosticismo como a Sofia, da alquimia como a Anima Mundi. Enfim, esse é um livro que ele já está sendo vendido no site da editora, na Amazon, na Cultura, nessas livrarias grandes, e que ainda não foi lançado por conta da bendita pandemia. Espero que em breve eu possa fazer um lançamento também para esse livro. Quem quiser conversar comigo, eu tenho o e-mail institucional da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que é legate.latinamerica@grc-martinist.org. Ou seja, não é muito fácil. Talvez o meu pessoal seja mais útil, né? Que é o meu nome, Ivan Corrêa, psi, PSI, Ivan Corrêa, psi, @gmail.com. O site da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada é www.grc-martinist.org. Lá você encontra links que redirecionam para
o site em português, inglês, russo, enfim. E o da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos é filósofosdesconhecidos.com.br. Acho que eu não esqueci de nada. Maravilhoso. A gente vai conversar aí com esse livro que você está esgotado aí, quem sabe fazer um financiamento coletivo. A gente está com uma coletânea de uns livros de alquimia para lançar e eu acho que ele cabe muito bem. Depois a gente conversa. Eu vou finalizar aqui, daí a gente abre aqui o microfone para a galera bater um papo com você. Mas para você que assistiu a gente até agora, nosso muito obrigado, Ivan. Te agradecer de coração pela palestra, foi uma aula assim sensacional, assim, desmistificou muito, tirou várias dúvidas que eu tinha e tenho certeza que o pessoal que está assistindo tinha também. E daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas perguntas que eu separei ali. E para você que está nos assistindo, deixa o seu like, seguir o canal, tocar o sininho e todas essas coisas. E aproveita que tem outras 73 palestras também a respeito disso daí, inclusive as que o Ivan falou, né? O Aloysio falou sobre o martinismo, o Kenio falou sobre os ritos do rito escocês antigo e aceito. Então aí tem bastante coisa para você meditar. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.